Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Olha só, nós vamos revisar o módulo 8 agora, tá? O módulo 8, ele se encontra lá na página 71. Então, eu coloquei aqui módulo 8, a página 71. Nós vamos falar no módulo 8 sobre sintagma nominal. O que seria esse sintagma nominal? Se vocês virarem lá para a página 72, vou esperar vocês virarem um pouquinho. Bom, na página 72 nós temos substantivo, artigo e adjetivo. Nós falamos um pouquinho sobre sintagma nominal na outra aula, né? Só que aí aqui eu venho reforçar o que seria esse sintagma nominal. O sintagma nominal, ele é o substantivo, composto por substantivo, que é o quê? Aquele que dá nome aos seres, tá? Depois eu tenho o artigo. O artigo ele vem acompanhar aí, ele acompanha o substantivo. Ele acompanha o substantivo, que pode ser definido ou indefinido, tá? Definido aos, as, indefinidos uma, uns, umas. Aí eu tenho o adjetivo. O adjetivo ele vem dar característica. A quem? Ao meu substantivo. Característica. Por que eu falo característica? Porque pode ser aí uma qualidade ou um defeito. Pode ser uma característica boa ou ruim. Antigamente as pessoas tinham mania de falar que adjetivo é aquele que vinha dar qualidade. Então não é só essa a função do adjetivo, tá? Então nós temos aí na apostila de vocês, como já dissemos, o sintagma nominal é um grupo de palavras que tem como objetivo um substantivo. Se o núcleo é um substantivo, significa que as outras palavras podem se ligar a ele como um artigo e adjetivo, tá? Então, no texto lá de Monteiro Lobato, estudado na aula de leitura, duas personagens são caracterizadas por sintagmas nominais. Então, tem a Emília e o Visconde. Emília é tido como uma simples boneca de pano, né? Uma simples bonequinha. E Visconde Sabugosa, né? É o sabuguinho científico. Então, assim, se nós formos observar nesses exemplos aí, uma simples bonequinha. Olha só, vou colocar aqui. Uma simples bonequinha. Nós estamos falando de quem? Da Emília, tá? Uma simples bonequinha. Analisando esse pedaço da frase aqui, que foi dito a respeito da Emília, nós temos, primeiro, nós temos aqui um artigo. Depois, nós temos o que aqui? Uma qualidade dela, uma simples bonequinha, uma característica, né? Então, nós temos um adjetivo. E por último, nós temos quem? Bonequinha, que vai ser o meu substantivo. Então, nessa frase aí, a gente encontrou o artigo, nós encontramos substantivo e encontramos adjetivo. Tá? Então, trata-se de um sintagma nominal, nós não temos verbo. Se tivesse verbo, seria também um sintagma verbal, igual a gente viu lá na aula anterior, tá bom? Então, se nós observarmos aí, nós temos a classe dos substantivos e suas flexões, porque o substantivo, ele é flexível, ele pode estar no singular, no plural, flexão contra gênero, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar conversando. Olha só, pessoal, falando então de flexão dos substantivos aí, tá? Nós temos flexão de número, porque assim, explicando mais amplamente, nós temos as classes gramaticais. O que são essas classes gramaticais? Justamente o artigo, o substantivo, o adjetivo. Dentro dessas classes gramaticais, nós temos as características dessas classes, tá? Por exemplo, aí está citando sobre vocês. Você e seus colegas estão na classe do sexto ano. Então, vocês compõem essa classe, que é o sexto ano. Então, do substantivo, né, na classe do substantivo, nós temos as palavrinhas que compõem essa classe. Então, por exemplo, flexão de número. Eu tenho singular e plural, né? Flexão de número, singular e plural. Então, eu tenho, por exemplo, menino,
menina, meninos, tá? Acrescentou-se aqui o S. Mas nem sempre o plural se faz no acréscimo do S. Nós temos outras dicas aí na página 73, tá? Por exemplo, camponês, camponeses. Papel, papéis. Balcão, balcões. Só aí nós tivemos a terminação es, a terminação is e a terminação ons, tá? Então, observem isso, que o plural ele se faz de forma diferente também, por suas flexões. Aí nós temos depois, no caso de baixo, o singular, um lápis, depois dois lápis. O que aconteceu aí? Então, há substantivos que não possuem marca de singular ou plural. A palavra lápis, né, ela vai ser indicada como singular ou plural através do quê? Por exemplo, um lápis, eu indico que está no singular. Dois lápis, eu indico que está no plural. Então, quem que vai me dizer aqui se está no singular ou no plural? A palavra que está acompanhando o lápis, que seria aí um numeral, no caso, tá? Então, nós temos, além do lápis, nós temos vírus, o vírus, os vírus. O vírus surgiu rapidamente, estou dizendo de um vírus. Os vírus surgiram rapidamente. Então, a palavra vírus não muda. O que está mudando aí? Está mudando o artigo que está acompanhando, que está dizendo que está no plural, ok? Continuando aí, nós temos flexão de gênero. Gênero, relembrando então, o que é flexão de gênero? Gênero é masculino e feminino, certo? Então, toda vez que eu falar de gênero, eu vou estar falando de masculino e feminino. Então, masculino e feminino, tá? Então, eu vou ter aí, por exemplo, o substantivo ele pode estar em um destes gêneros masculino ou feminino. Antes dos substantivos masculinos, pode-se colocar o artigo o e dos femininos o artigo a. Então, nós temos álbum. Eu vou dizer o álbum, né? Se eu depois pegar a próxima palavrinha aí, nós temos a pessoa, no feminino, a pessoa. Observem que aqui nós usamos o artigo o e aqui o artigo a, igual está dizendo na regrinha aí mesmo, tá? Só que os substantivos que nomeiam pessoas e animais geralmente apresentam uma forma para indicar os seres do sexo masculino e outra para indicar os seres do sexo feminino. Por exemplo, papagaio, papagaia, neto, neta, historiador, historiadora, né? A irmão, irmã. Então, aí nós usamos o e o a no final, né? Agora, nós temos alguns substantivos que fazem feminino de maneira diferente das citadas. Então, por exemplo, nós temos a palavrinha que não vai ser assim, nem acompanhada e nem na terminação. Nós temos assim, ó, ator, que a palavrinha no feminino vai ser atriz. Então, existe essa forma também de se fazer a flexão de gênero, tá? Então, avô, no caso aqui, mudou-se só o acento, avó. Mas aí na outra palavrinha de cima, não, mudou a terminação. Eu não vou falar tora, tá? Galo, galinha, e não gala. Não existe, tá? Então, essas terminações aqui estão indicando para nós aí o feminino e o masculino, tá? Virando a página, na página 74, nós temos aqui outros substantivos que têm a mesma forma para o feminino e para o masculino. Existe, professor? Existe. Nós temos aí, quando os outros substantivos têm a mesma forma para o feminino e para o masculino, para fazer essa distinção de gênero, a gente usa o artigo. Então, por exemplo, estudante. Quando eu falo estudante, eu não estou falando do menino ou da menina, tá? Eu não estou definindo aí o gênero. Mas se eu disser o estudante, vai ser masculino. Se eu disser a estudante, vai ser feminino. A palavra, substantivo, é o mesmo, mas o que definiu ser masculino ou feminino
foi o artigo. Ok, pessoal? Agora nós vamos passar lá para a página 76. Vamos falar sobre os adjetivos, tá bom? Deixa eu apagar aqui. O adjetivo faz parte, então, também dos sintagmas nominais, como eu coloquei no início da aula para vocês. Só que nós vamos ver como que funciona aí as flexões, né, de número, de gênero, do adjetivo, ok? Vamos lá. No adjetivo, nós temos aí a classe dos adjetivos pertencem à classe das palavras usadas para determinar atributos ou propriedades, tá? Dos seres, nomeados pelo substantivo. Então, por causa dessa função de especificar ou caracterizar o sentido de um substantivo, dizemos que os adjetivos são determinantes do substantivo. Então, atributos, nós vamos observar aí nesse quadrinho. Olha só, atributos são qualidades positivas ou negativas, o que eu já havia falado para vocês, de alguém ou de algo. Moça, estudiosa. Suco, delicioso. Garoto, mentiroso. Olha só, mentiroso já é um atributo aí negativo, tá bom? Então, existem também as propriedades. As propriedades já são características próprias dos seres que se diferenciem de outros. Por exemplo, animal quadrúpede, inseto voador, tá? Então, de acordo com a significação dos adjetivos aí, podemos classificá-los como qualificadores ou classificadores. Então, eu vou pôr aqui para vocês. Qualificadores. E embaixo eu vou pôr o exemplo aí de classificadores. Vocês têm vários exemplos na apostila, eu vou colocar um de cada só para a gente estar relembrando, tá? Então, por exemplo, eu vou dizer aqui, carro confortável. Carro confortável. Eu estou dando uma qualidade aqui para esse carro confortável. Olha a diferença em relação aqui, ó, classificando. Que tipo de livro que eu vou dizer aqui? Livro didático. Se eu fosse classificar ele igual ali em cima, eu diria livro bom, tá? Então, livro infantil. Eu estou classificando que tipo de livro que eu estou falando, a que classe ele pertence. E aqui eu estou dando uma qualidade. Por isso, qualificador e classificador, tá? Nós vamos falar então das flexões aí do adjetivo. Nós temos as flexões de gênero, também igual lá no substantivo. Lembrando que gênero é masculino e feminino, tá? Gênero masculino e feminino. Vamos lá, então. O adjetivo eu vou ter aí, vai se fazer através do finalzinho da palavra. Então, eu tenho, no masculino termina com A, no feminino termina com U. Então, eu tenho caderno, que é o meu substantivo, barato. Caderno barato, tá? Aí eu vou ter lá caneta barata. Então, caneta barata. Então, aqui eu tenho masculino e aqui eu tenho feminino, ok? Pela terminaçãozinha da palavra aí do adjetivo. Adjetivo é aquele que caracterizou o tipo de caderno aqui, né, pessoal? Então, depois eu tenho número, singular ou plural. Então, no número, eu vou ter livro, o exemplo de vocês aí. Opa, deixa eu apagar aqui que ficou feio. Livro fino. Como que vai ficar no plural? No plural vai ficar livros finos. Então, eu tenho singular e aqui eu tenho plural, tá? Nós estamos falando de, aqui, flexão de número, ok? Nós temos também locução adjetiva. O que seria essa locução adjetiva, Pro? A locução adjetiva, ela existe
né, um tipo de expressão que desempenha o mesmo papel do adjetivo, que é a locução. A locução ela é feita por duas palavrinhas, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer assim. Homem, o primeiro exemplo que vocês têm aí é homem com músculos, né? Homem com músculos. O que seria esse homem com músculos aí? Eu tenho aí uma locução. Olha, homem. Nós fizemos exercícios disso, fizemos prova. Homem com músculo. Essa é a minha locução. O homem com músculo. Um homem com músculo é um homem musculoso. O que aconteceu aqui? Eu transformei essa locução adjetiva em apenas um adjetivo. Então, aí vocês têm outros exemplos. Criaturas do mar, criaturas marinhas, tá? Jovens sem juízo, jovens desajuizados, brincadeira de criança, brincadeira infantil, tá? Só que dentro dessa classe das locuções, tem algumas que não é possível a gente fazer essa permutação aqui, ó, de locução adjetiva para adjetivo. Então, elas vão continuar da mesma forma, que seria toalha de banho, não tem toalha banhal, cadeira de palha. Que jeito que eu vou transformar esse de palha? Então, percebam que a locução, ela vai continuar igual aí nessas palavrinhas, tá? Já na página 77, nós temos os graus, substantivos e adjetivos, ok? Então, começando aí, nós vamos falar sobre o diminutivo. O diminutivo, ele se faz pela terminação inho, inha, né? Vamos olhar aí. Acompanhem a leitura comigo. No texto sobre as memórias de Emília, estudado nas aulas de leitura, encontramos essas frases. Então, deixa o finalzinho sem acabar. Finalzinho. Dona Benta espantou-se de uma simples bonequinha, né? Então, nós temos aí inhuinha. Depois, abaixo, os substantivos em destaque tiveram a sua significação diminuída, mas os substantivos também têm ela aumentada. No caso, abaixo, no Carnaval de Olinda, desfilam bonecões, ou seja, boneco grande, tá bom? O jacaré abriu a bocarra, engoliu o peixão. Então, percebam que inhuinha fez a terminação do diminutivo, iões, arra e ião fez a terminação do aumentativo. Então, além da ideia de tamanho, tanto os substantivos no diminutivo quanto aumentativos podem indicar também a afetividade, tá? O que significa isso? Pode indicar carinho, desprezo, crítica, admiração, tá? Pinga-se um ponto final e pronto. Ou então escreve-se um latinzinho. Estou menosprezando a língua do latim. Ali Antônio é um paizão. Nossa, estou dizendo que ele é um ótimo pai, que ele é um bom pai. Se eu dissesse paizinho, poderia ser aí não o tamanho, mas dizendo que ele não é um bom pai, tá bom? Aí, continuando aí. Então, na fala, você perceberá mais facilmente o efeito de sentido, porque a gente faz ali várias caretas, né? A gente muda a expressão quando a gente tá bravo, quando a gente tá querendo ironizar e quando a gente tá alegre. Agora, já que na escrita, né, é possível juntar aí as palavras, né, para dar o aumentativo e o diminutivo. Um prédio enorme foi construído na rua. Então, não preciso falar num prédio enorme. A palavra enorme já vai indicar que é grande, tá bom? Grau dos adjetivos. Então, o adjetivo, ele tem o grau superlativo. Como que funciona esse grau superlativo? Olha só, os adjetivos podem enfatizar determinada qualidade para que isso ocorra, acrescentando-se íssimo. Olha só, acrescentando-se íssimo. Eu estou dando aí a palavra um grau superlativo. Olha só, Emília faz exigências esquisitíssimas. Ismo ou isma, tá? As suas flexões. Esquisitíssimas. Ou seja, muito esquisitas, tá? Aí depois nós temos a loja vende vestidos caríssimos, ou seja, muito caros. Isso significa que o adjetivo está no grau superlativo, tá? Depois, na linguagem usada no dia a dia, atualmente emprega-se elementos como super, hiper, mega, tá?
Isso também aí significa um grau superlativo. Assisti a um filme super legal. A moça hiper cansada parou para descansar. Então, o que eu estou dizendo aí? Que é muito legal o filme, tá? Que a moça estava cansadíssima, tá? Então, tudo isso é grau superlativo. Passando para a página 78, já tem umas atividades que nós fizemos. Na página 79, tem a classe dos artigos e suas flexões. A última classe que nós vamos ver aí em relação ao sintagma nominal, tá? Os artigos. Os artigos têm a função aí de acompanhar substantivo dentro da gramática. Vocês vão ouvir falar sobre artigos. A moça fez um artigo muito bom. É um tipo de redação que ela escreveu, tá? Para o jornal, para a revista. Mas aí, nós estamos falando da nossa classe de artigos, que é a classe gramatical. O exemplo número 1 diz assim, que ele antecede o substantivo, podendo haver palavras entre eles. Assim, a frase, o artigo ajuda a reconhecer se uma palavra é ou não substantivo. Como, por exemplo, ele é o mais famoso goleiro do país. Observem que aqui, ele é o mais famoso goleiro do país. Ele é o mais famoso goleiro do país. Professora, eu não consegui identificar o substantivo aqui. Quem é o mais famoso aí do país? O goleiro. Ele é o meu substantivo. Quem que está acompanhando o substantivo? O artigo. Só que eu tenho a palavrinha mais famoso entre eles, mas não tem importância. Eu não posso falar a goleira só porque está longe, né? Tudo tem que concordar, estão no masculino, ok? Aí eu vou ter aí depois outro exemplo que não está separado. Encontrei o gato e a gata. Encontrei o gato, masculino. Encontrei a gata, feminino. E percebam que não há nenhum termo entre o verbo e o substantivo aí com o nosso artigo, tá bom? Só diferente dessa frase assim. Eu coloquei esses dois exemplos só para vocês verem a diferença. Então, vocês já sabem que nós temos os artigos definidos e indefinidos, tá? Só que nós temos que saber quando usar também. Virando a página 80, vocês têm aí o seguinte, o artigo definido, ele também indica na frase um elemento que já foi mencionado. Então, eu posso usar um artigo definido. O indefinido eu uso quando eu ainda não tinha mencionado nada a respeito desse substantivo. Por exemplo, um caminhão apareceu inesperadamente na curva. Quando vi o caminhão, então primeiro eu usei um caminhão, porque foi a primeira vez que ele apareceu aí nessa frase. Depois que eu já citei ele, eu digo o caminhão, tá? Então eu posso usar o artigo indefinido também quando eu não citei nada ainda, quando eu não sei que caminhão é esse. Depois que eu já falei sobre esse caminhão, eu vou usar o artigo definido, tá? Bom, e o artigo pode juntar-se às palavras da classe das preposições, porém, não deixa de ser artigo. Então, para que serve a preposição? A preposição, ela serve para ligar palavras, tá? Duas palavras, de modo que a segunda completa o sentido da outra. Olha só, memórias de Emília. Esse de aí é preposição. Se eu disser memórias Emília, não fica estranho? Então, o de veio ligar as duas palavrinhas, tá? No caso, nós temos aí nessa matéria combinação e contração. Olha só, nós falamos sobre isso, fizemos exercícios também, mas vamos falar o que é combinação e contração. Nosso último assunto aí, tá, pessoal? Tem um pouquinho de paciência aí. Combinação, o próprio nome já diz, eu combino o artigo aí com a preposição. Então, a mais o, eu junto, forma ao. Eu não tenho que tirar nada, eu não tenho que mexer em nada, então isso é uma combinação, tá? Que combinação que é essa aí, ó? Quando a preposição se junta ao artigo, preposição mais artigo. E aí, dizemos que houve uma combinação, ok? Agora, se na ligação com outro artigo ou outra palavra, a preposição sofrer redução, como é o caso da contração, haverá contração. A contração, ela ocorre assim, ó, contração.
Eu tenho, por exemplo, a palavrinha do. Como que é formada essa palavrinha do? É formada de D mais o. Mas essa palavrinha, essa letrinha tem que sair daqui para poder fazer essa junção. Então, quando há essa queda dessa palavra, dessa letra, tá? Quando sofre a redução da letra, eu vou ter, no caso, então, uma contração. Combinação é só junto. Quando sofre a redução ou quando aí nós temos uma formação diferente, por exemplo, nós temos o no, que é a preposição em mais o artigo o. Isso também é uma contração, ok? Então, nós vimos um pouquinho aí de novo do que é sintagma nominal, tá? As orações coordenadas, vocês viram que vocês têm que separá-las por vírgula, o último termo pode ser com o. Nós fizemos o ortografar, né, que falava lá xadrez, xadrezinho, nariz, narizinho, para falar sobre o quê? Sobre o diminutivo, tá bom? Então, o módulo 8 é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Deixei exercícios na plataforma. Vou estar no WhatsApp, né, disponível para vocês tirarem as dúvidas. Ai, professora, eu tenho vergonha de perguntar no grupo. Pergunta individual, não tem importância, que eu estou disponível durante a aula de vocês, tá? Não se esqueçam, então, da minha provinha do livro, para ler aí, terminar esse livro, para a gente fazer a prova. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que eu desejo que nesse domingo vocês curtam muito com as mamães de vocês, que vocês abracem, falem que amem e tenham um ótimo domingo com elas, tá bom? Um beijo e até mais!